Bom, galera, vamos lá. Eu sei que tá tendo muitas dúvidas aqui, mas não tem jeito. A gente tem que seguir os assuntos, tá bom? Então, olha lá. Chegamos em razões trigonométricas na circunferência, ok? Beleza, vamos lá. Para a gente resolver essas questões, as 8 questões que foi passada na última atividade, a gente tem que saber mais ou menos o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora, a gente tem que ter em mente para a gente poder resolver. Olha só, mas antes da gente começar com razões trigonométricas na circunferência, a gente tem que lembrar um pouquinho, voltar no tempo e voltar lá para o 8º ano, ou 9º ano, tá? A gente volta lá no 9º ano. No 9º ano, vocês trabalharam razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Então, os conceitos de lá vai valer um pouco para cá, pelo menos para o início, tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente aprendeu lá? Que aqui nós temos um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo nós temos o que? 3 ângulos, sendo que 2 agudos e um reto, tá? Então, bom, o que que a gente tem lá também? Nós temos os catetos, né? E a hipotenusa. A hipotenusa é aquela diagonal que corta um quadrado. Quando a gente faz um quadradinho, a gente corta ela, né? Divide o quadrado em dois. Separando, a gente vai ver aquele corte é chamado hipotenusa. Então, os lados é chamado de catetos. Bom, o que que a gente aprendeu lá também? Que o seno do ângulo e o cosseno de um ângulo vai depender de qual estiver a sua posição, a posição do cateto, tá bom? Então vamos lá. Bom, o seno de alfa, né? Quem será o seno de alfa? Bom, que ângulo é o alfa? Tá aqui, esse ângulo é o ângulo alfa. Bom, seno a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? Então seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então seno de alfa é quem? B sobre quem? Sobre o H, né? O H de hipotenusa. Tá bom? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá bom, gente? Bom, agora nós temos aqui, ó. E o seno desse outro ângulo aqui, ó, o ângulo beta, tá? Quem seria o seno dele, né? O seno desse ângulo beta. Bom, o seno desse ângulo é a mesma coisa, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o oposto dele não é B. Quem é o oposto dele aqui, ó, na frente dele? É o A. Beleza? Tá aqui, ó. Então, quem é? Quem é o seno de beta é A sobre quem? Sobre o H. Ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Não confunda aqui que ficou meio perto. Beleza? Tá. Bom, e o cosseno de alfa? Vocês lembram como é que a gente encontra o cosseno? Deixa eu apagar aqui, ficou muito grande, vai atrapalhar um pouco aqui. Vocês lembram mais ou menos como é que a gente encontra o cosseno? Bom, se o seno é o cateto oposto, se o seno é o cateto oposto, o cosseno só pode ser quem? O cateto adjacente, tá? Então, o cateto adjacente é aquele que anda do ladinho dele aqui, tá? Então, o oposto de alfa é o que está na frente dele, B. E o adjacente é o que está do ladinho dele aqui, ó. Né, tá? Esse cateto aqui, ele faz um vértice com esse outro, com a hipotenusa. Então, ele é o cateto adjacente. Então, se ele é o cateto adjacente, então, cosseno de alfa é quem? A sobre H. Ou seja, cateto adjacente, que está do ladinho dele, sobre a hipotenusa. E quem é o cosseno de beta? Bom, o cosseno de beta é o que também está do ladinho dele. Quem é o cateto que está do ladinho dele? Tá aqui, ó, é o B. Ó. O B está do ladinho dele. Então, o cosseno de beta é quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa H. Tá bom? Tranquilo. Tá bom? Até aí, beleza. Agora, olha aqui, ó. Tangente, gente. O que é tangente? Pô, tangente é o cateto oposto sobre quem? Sobre o cateto adjacente, né? Aqui a gente já não aparece a hipotenusa. Na tangente não aparece a hipotenusa. Nós não vamos usar a hipotenusa na tangente. Então, vamos lá. Cateto alfa. Tangente de alfa. O ângulo alfa. Bom, tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. É o que está na frente dividido pelo que está do lado. Então, quem está na frente dele é o B. Tá? Quem está na frente dele é o B. E quem está do ladinho dele aqui é o A. Aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto
adjacente. Então, tangente de alfa é B sobre A, ou seja, B sobre A, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de beta? Bom, beta está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? É o A, não é isso? E o adjacente é o B. Pode observar, o que a gente observa aqui? Que quando a gente muda de ângulo, troca a posição aqui, ó, gente, ó. Tangente de alfa, quanto é? B sobre A. Tangente de beta é A sobre B. Troca a posição, porque um passa a ser oposto e o outro passa a ser adjacente, e assim sucessivamente, quando a gente troca. Beleza? Outra coisa que a gente tem que saber também, gente, são os ângulos notáveis. Tá? Os ângulos notáveis. Observa aqui os ângulos notáveis. Nós temos aqui, ó, os ângulos notáveis é 30, 45 e 60 graus. Aí nós temos aqui, ó, essa tabelinha. Lembra que vocês também até fizeram musiquinha, aquela musiquinha da Xuxa? Eu prefiro usar a música o funk do professor Paulo Pereira no canal. Eu prefiro usar ela. Mas aí você já tem na mente, você estudou lá, você fez uma musiquinha, talvez o professor Moretti fez para vocês a musiquinha, né? Então, mas o que a gente tem que fazer aqui? Bom, a gente tem que saber que esses ângulos, como o nome diz, já são ângulos notáveis. Tá? Bom, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Aí aqui, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Então, esses são os nossos ângulos notáveis. Então, seno, a gente canta assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. O 2 debaixo de todos, raiz onde não tem 1. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Então, isso aí é o funk. Eu não vou cantar funk nenhum agora porque a gente tem um pouquinho de tempo. Mas olha lá. Então, esses são os nossos ângulos notáveis, tá bom? A gente tem que conhecer eles, tá? Esses nós temos que conhecer. Beleza, gente? Então, olha só agora. Presta bem atenção. Bom, esses conceitos que a gente aprendeu no 9º ano, a gente vai usar um pouco dele aqui. Bom, essa daqui, ó, isso aqui é uma circunferência, tá bom? Uma circunferência trigonométrica. Então, essa circunferência, nós temos dois eixos. Nós temos o eixo horizontal e o eixo vertical, tá bom? Então, esse eixo vertical, ele é chamado o eixo das ordenadas. Lembra que quando a gente estuda... quando vocês estudaram ano passado função, na função vocês conheceram esse aqui como o eixo do y e esse aqui o eixo do x. Esse aqui, ó, do y era chamado de eixo das ordenadas, né? E esse aqui do x era conhecido como o eixo das abscissas. Mas a gente não vai usar tanto aqui eixo de x e y. A gente tem que saber que esse eixo aqui, ele é o eixo seno, tá? O eixo vertical, ele é o eixo seno. E esse eixo horizontal, ele é o eixo cosseno, tá bom? Ele é o eixo cosseno. Beleza? Então, olha lá. Bom, aqui é 0. Aqui é 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui é uma volta completa, 360 graus. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Beleza? Agora eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou partir daqui, ó, de 0 em direção a 90 graus, tá? Depois eu transformo ele em radiano, esse aqui em radiano, porque a gente vai trabalhar mais com radianos. Beleza. Então, olha lá. Gente, quando eu ando um pouquinho com ele para cá, ó, ou seja, esse ângulo ele cresce. Esse ponto aqui, ele vai formando um arco. Esse arco aqui, ó, que ele vai formando. Beleza? Então, presta bem atenção. Quando esse ângulo abre aqui, ó, o que vai acontecendo com esse período aqui, olha, do eixo seno aqui, ó? Ele vai o quê? Aumentar, ó. Então, da feita que ele vai subindo, ele vai o quê?
aumentando. Pode olhar aqui, ó. Ele vai aumentando. Tá? Ele vai aumentando. Vai chegar um momento que ele vai chegar nesse ponto aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai ligar esse ponto a esse outro aqui, tá? Então, esse ponto aqui é o nosso seno, é o valor do seno de alfa que a gente vai encontrar. Tá? É o valor dele, tá? Geralmente, a gente vai, no início a gente vai usar aqui esses valores aqui, ó, dos arcos notáveis, tá? Dos arcos notáveis por enquanto, depois a gente vê. Quando não é notável, aí você vai ter uma tabelinha para você poder usar, que é o que está lá na questão, umas questões lá. Se bem que eu ainda não passei uma para você consultar. Mas vamos lá. O que você tem que saber? É que quando aumenta aqui, olha, no sentido anti-horário, o que vai acontecer com esse segmento aqui, ó? Ele vai aumentar também. Beleza? Vai aumentando aqui. Então esse aqui é o chamado de seno. E esse aqui é o nosso alfa. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá para esse outro triângulo aqui, ó. O que a gente formou aqui? O que a gente formou aqui? Um triângulo retângulo, gente, olha. A gente não formou um triângulo retângulo aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá bom? A gente formou um triângulo retângulo. Tranquilo? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Seno de A, né? O, que é a origem aqui. Esqueci de colocar aqui. Vou colocar de lápis aqui. AOP. Tá bom? Seno de AOP. Bom, seno de AOP seria esse alfa aqui. Tá bom? Seria esse alfa. Então se você puder, você... Bem que tá no livro de vocês, olha, na página 20. É só você prestar atenção na explicação aqui. Então, você vai fazer aqui, olha. Você vai fazer aqui, ó. Seno de AOP. Tá? É o segmento aqui, ó. AOP. Então, esse ângulo aqui. Então, esse seno aqui, ele é o seno de alfa. Tá? Olha aqui, ó. Esse é o seno de alfa. Até aqui, ó. Seno de alfa. Beleza? Mas quem seria o seno de alfa? Bom, seno de alfa, o que nós temos aqui, gente? Ó, nós não temos um triângulo retângulo aqui, ó. Quem é o seno de alfa? Bom, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso? Quem é a hipotenusa? É o segmento OP. E o cateto oposto? É P', né? P'. Então, eu vou fazer assim, ó. Quem é o seno de alfa? Ele é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? P. Na verdade, é P. Duas linhas aqui. Tá? Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Qual é a hipotenusa? OP. Sobre a hipotenusa OP. Gente, mas OP. O que é OP? Quanto é que vale OP? Não vale 1. OP vale 1. Por quê? Lembra quando a gente estudou lá no início que essa medida aqui é 1, essa medida aqui também é 1, essa medida também aqui, ó, se for no seno, né, menos 1, e aqui menos 1 também. Bom, o que a gente tem que saber é que essa medida vale 1, tá bom? Aí eu vou cortar um pouquinho aqui o vídeo, que é pra gente poder continuar depois mais detalhadamente, senão não vai dar para colocar no YouTube. Valeu!